Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Felipe. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz de finalmente estar aqui no Juntos. Hoje a gente vai ficar na disciplina de branding e moda, tá? Mas antes disso, eu preciso me apresentar um pouco, né? Falar um pouco aí da minha história. Eu sou doutorando e mestre em comunicação e consumo pela SPM de São Paulo. Sou publicitário pelo CEUD, sou residência de alma e de vida. Aí eu vi minha vida inteira. Estou há 6 anos aqui em São Paulo. Atualmente eu desenvolvo pesquisas na tríade Memória, Comunicação e Consumo, com foco nas marcas, né? No mestrado eu desenvolvi uma dissertação onde eu trabalho a questão do posicionamento de marca sendo intensificado através das ações dos desfiles de moda. Eu estudei a marca Elos. E agora, na tese, eu estou desenvolvendo um trabalho chamado Memória Marcária, onde basicamente eu estou estudando a questão do tempo nas marcas, a biografia das marcas e qual que é a significação desse tempo, não somente para os consumidores, como também numa perspectiva de lógicas de consumo desta marca. Então, assim, no mercado do branding eu trabalho há 11 anos, e não somente com marcas de moda, e pesquisando marcas de forma acadêmica, estou há 6 anos. Eu também sou professor universitário em graduação e pós-graduação, de trabalhos grandes assim na minha carreira. Hoje já trabalhei com marcas como a Elos, como a Oslin, como a Farm, em projetos pautados. E atualmente eu trabalho com consultoria, não somente na docência, mas trabalho com consultoria de marcas de pequeno, médio e grande porte. Hoje eu tenho o prazer e a honra de ser professor de vocês, e o meu contato está aí do Instagram. Normalmente eu uso mais o Instagram, então é @Felipe Costa. E a gente começa com essa definição de marca da professora Lúcia Santaella, que é um dos principais nomes de semiótica que a gente tem no Brasil. E assim, eu trago essa longa citação, mas na realidade eu quero chamar a atenção de vocês para essa ideia de que a marca, para Santaella, a marca, no prefácio do livro Signos do Consumo, da Clotilde Pérez, ela diz que a marca passou a ser o maior patrimônio das empresas. Patrimônio esse identificatório, simbólico, agregador de valores. O que a Santaella quer dizer? Que nesse universo de consumo em que a gente vive atualmente, a marca ela tem se destacado bem mais até do que o próprio produto. Então, como assim, Felipe? Trazendo para esse universo, né, esse nosso universo da marca, quando a gente para pensar em matéria-prima, por exemplo, tecidos, e eu lembro muito do que rolou no início, acho que há 2 anos atrás, no máximo, de tecidos produzidos a partir do abacaxi, do mamão, e que até então essa era uma matéria-prima que estava sendo muito usada no universo do consumo de luxo, né? Mas que isso em si não é um aspecto que faça esse patrimônio que a Santaella cita de identificação, de simbolismo e de agrega valor. Agrega, de fato. Mas quando eu quero falar de matéria-prima, com o passar dos tempos, a tendência é que algo que esteja no luxo vá se popularizando ao longo do tempo. Então, é algo que vai deixar de ser um diferencial de marca. Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola. Quando a fórmula o concorrente tem, mas nunca vai ser a Coca-Cola, porque aí o que está em jogo é o intangível, o afetivo, né? Segundo o Safatli, na teoria dos afetos. O histórico que essa marca tem de relação com as pessoas. São 100 anos de marcas. Com quantas gerações estão aí em jogo bebendo Coca-Cola? Então, não é tanto a questão do tangível. E aí, quando a gente vai para o mercado de ações, de bolsa de valores, de investidores, as pessoas compram a Apple, as pessoas compram a Coca-Cola, as pessoas compram as marcas de luxo que se utilizam dessa matéria-prima sustentável, mas elas não compram a matéria-prima propriamente dita. Elas não querem comprar a fórmula da Coca-Cola ou o detentor desses direitos aí desses tecidos que surgem a partir da casca de laranja, do abacaxi, enfim. E porque essas marcas elas estão no sentido de representatividade do sujeito nesse mundo pós-contemporâneo que a gente vive, né? Então, assim, mais à frente, durante a aula, eu cito exemplos de que na moda
em termos de tangível, nós temos produtos aí para 100 anos de moda, para serem vendidos. Produtos prontos, do jeans à alfaiataria. A gente não precisa de mais produtos para serem feitos. Porém, o que está em jogo não é o produto, mas sim a significação que aquela marca tem para o sujeito, a representatividade que aquele sujeito tem, né? O que aquela marca tem de poder na sociedade para representar e demonstrar a performance daquele sujeito na sociedade. Eu não estou falando de logomania, né, que é uma febre que vai e volta, se estampa de logos cada vez maiores. Mas sim, quando a gente para pensar em DNA de marca, em essência de marca, em ativismo de marca, que são consumos que são feitos ao longo dessas relações entre mercado e indivíduos para se representarem. Então, assim, para começar, falando de branding ou de gestão de marca, eu trago essa citação da Tomia, que ela vai dizer que é um processo estruturado, consistente e integrado que garante a melhoria contínua na entrega de promessa de marca. E alguns pontos aqui estão em negrito, porque quando eu falo que é estruturado, é porque é algo que tem um passo a passo, tem um processo, tem estratégias que vão acontecendo e com suas consequências, né? Algo que é pensado, e gestão de marca é estratégia pura, é consistente porque tem que fazer efeito, tem que fazer sentido para o DNA da marca, e é integrado porque a gente tem toda uma cadeia, um ciclo de profissionais e de setores dentro do branding que precisam estar comunicando entre si. Eu estou trazendo para vocês nessa aula uma perspectiva de branding a partir da comunicação, mas na frente a gente vai ver que o ciclo do branding ele vai estar de infinitas possibilidades, né? Não é somente em comunicação. Aqui mesmo nessa aula também eu trago 3 momentos estratégicos em que eu digo, e vocês vão ouvir ainda muito hoje, que a parte da comunicação é o playground da coisa toda, porque você transformar uma estratégia que foi pensada em 2 passos anteriores em comunicação é a parte criativa, é a parte gostosa, apesar de que dá muito trabalho, né? Então, assim, e o branding, gente, ele é para todo mundo, para todas as marcas, todos os segmentos, sejam eles produtos ou serviços, setores e tamanhos de empresa. Então, não é porque a sua empresa é de Instagram e que só tem você trabalhando nela que você não tem que fazer um trabalho de gestão. Muito pelo contrário, é justamente por ela ser pequena que você tem que ter um trabalho de branding bem estruturado, né? Para poder ser visível, para poder as pessoas mais pessoas te localizarem nesse mercado, para você se destacar mais, e não somente sobre vendas. Então, branding nada mais é do que um verbo no presente contínuo, né? Você está sempre construindo. Você não trabalha o branding de uma forma de que, eu fiz esse projeto, deu super certo e agora minha marca chegou no auge. Não. É justamente por ela estar no auge de uma percepção positiva que você tem que estar elaborando quer dizer, você e sua equipe precisam estar elaborando mais e mais estratégias que te destaquem de forma positiva nesse mercado tão acirrado. E o branding, ele não funciona sozinho, tá? Eu digo isso porque, assim, é muito comum nas marcas, quando uma marca entra em crise, o primeiro setor que sai é o setor da comunicação, né? Sendo que, na realidade, o setor indispensável da comunicação o setor indispensável da empresa é o da comunicação. Porque se você não está bem, aí é que você precisa se comunicar, se posicionar, fazer estratégias para poder criar comunidades afetivas. Não é somente sobre venda. Venda é efêmero. A venda é feita e ela acaba no momento em que o dinheiro entra. Mas será que esse consumidor vai voltar? Essa é a grande questão. E aqui eu trago um exemplo para vocês do ciclo do branding, para vocês entenderem que, assim, é uma proposta, é um desafio falar em 2 horas algo que leva aí 2 anos numa pós, 6 meses numa graduação. O branding, ele envolve pesquisa e análise de público-alvo, de mercado, de concorrência, posicionamentos, estratégias, logotipia, nome de marca, brand book, validações, relacionamentos. Então, é o pré, o durante e o pós-venda, com especialmente o pré e o pós-venda, né? E, acima de tudo, ele é um trabalho diário, fundamental e cheio de grandes mudanças, tá?
O branding tem que estar de acordo com o momento da empresa, seja de aquisição, de lançamento de novos produtos, de entrada de novos mercados, mudanças de posicionamentos, pandemias. E a gente vai ver no decorrer da aula que criação de comunidades afetivas é tão essencial numa pandemia do que necessariamente você somente vender. Não estou dizendo que vender não é importante, tá? E a gente vive, todo mundo vive nesse contexto, nós estamos vivendo atualmente nesse contexto sócio-histórico, cultural, chamado VUCA, ou VICA. É uma terminologia do mercado. Ou seja, a gente está vivendo um mundo que ele é muito volátil, ele é muito incerto, né? Eu acho que os últimos 6 meses estão aí para mostrar isso. As coisas mudam da noite para o dia, literalmente. Ele é um mundo muito complexo, complexo de pessoas, complexo de possibilidades, e ele é muito ambíguo. Então, assim, a gente está vendo num mundo que é uma bomba de informações. E para vocês terem ideia, e aí eu trago informações de relatórios de tendências, nos últimos 2 anos, gente, a gente criou mais conteúdo em redes sociais, enfim, como um todo, do que no resto da história da humanidade. Então, assim, é muita informação. Isso eu não estou falando só das redes sociais, tá? Eu estou falando de toda e qualquer forma de comunicação. TV, rádio, enfim. Isso acarreta o que a gente chama de síndrome de desktop cheio. Ou seja, a gente vive num momento em que são as interrupções, excesso de informação, ele é compartimentado, ele é multitarefa. Então, assim, uma das tendências é a questão da especialização. O que é no meio da profissão, né? Vai existir especialização? Não vai. Esse profissional precisa ser multitarefa. O que é essa multitarefa? E isso acarreta uma overdose de informações. Então, imagina, todo mundo aqui tem uma marca de moda e a gente está concorrendo entre si. E como que a gente vai chamar a atenção dessas pessoas, por exemplo, no Instagram da vida, com tantos perfis do mesmo público-alvo que estão ali a um clique, a uma indicação do algoritmo, né? Estratégia. Outro exemplo dessa questão do desktop cheio é que na moda, por exemplo, em termos de produto, nós temos produtos já feitos e prontos para venda para nos próximos 100 anos. Então, assim, gente, mais do que nunca, a ideia de que é só uma roupa para vestir não dá para ser veiculado nas marcas que querem realmente fazer diferença. Porque o próprio momento em que a gente está vivendo o sócio histórico está demonstrando que tudo se trata de afetos. Então, a ideia é a moda como nunca, como uma forma de potencializar a minha representação ou a minha performance que eu quero demonstrar na sociedade. Né? E performance eu não estou falando nem não é no sentido mesmo do teatro, não. É performance mesmo de como você é notado na sociedade. Ou como a gente quer criar essa possibilidade, né? Só um minutinho que meus slides estão demorando aqui. Tá. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente vai lembrar de tantas marcas em um mundo VUCA? E aí eu ainda pergunto, alguém daqui lembra quais marcas de alimentos estavam presentes no café da manhã de ontem de vocês? E mais ainda, de antes de ontem? Quem é que lembra, né? Tirando aí o básico, né? Nescau, Todd, enfim. É isso. Se vocês pararem aí, eu convido, enquanto a gente está conversando, vocês só olharem no entorno de vocês. Quantas marcas estão com vocês nesse momento em que a gente está conversando? A marca da cadeira, a marca da mesa, a marca da roupa, a marca do lápis, da caneta, do caderno, enfim. São N marcas disputando em um mesmo espaço, em um mesmo ambiente, atenção e afeto. E a grande vantagem de uma gestão de marca bem feita é isso, é que quando você tem estratégias bem feitas, bem pensadas e bem estruturadas, você se destaca nesse ambiente constante de concorrência, né? Então, o que acontece? É tarefa do branding, e aí essa fala é uma fala minha, criar essas relações subjetivas entre os indivíduos e as marcas, né? Não se trata de criar necessidades, a gente não quer criar, por exemplo, fome nas pessoas. Ou melhor, fome não. A gente não quer
criar a necessidade de se vestir nas pessoas. Mas a gente quer ser a marca lembrada no momento em que essa pessoa sentir a vontade de se vestir. Ou vestir ainda a sua casa, por exemplo, né? Pensando aí na moda casa. Ter logos interessantes e marcantes, porque não é somente identidade visual, não adianta nada eu ter uma papelaria belíssima, um logo incrível, um slogan muito legal, e o meu atendimento e o meu pós-atendimento serem péssimos. É sobre afetos. E aí eu queria muito que vocês levassem essa frase com vocês para a vida mesmo. Essa frase não é minha, a frase era de um ex-chefe, que ela dizia que ela diz que a marca é, ela faz e ela fala. E se a gente for parar para destrinchar isso, né, essa fala, a gente está nada mais estamos falando de nada mais nada menos do que identidade, posicionamento de marca, percepções. Ixi, gente, peraí, entrou um negócio aqui que não era para entrar. E qual que é a melhor forma de fazer branding? A melhor forma de fazer branding é pensar numa criação de uma nova categoria. É você ser o primeiro a falar, tá, gente? Basicamente. E eu sei que eu falando assim causa um susto, né? Do tipo, meu Deus, eu vou ter que necessariamente criar uma nova categoria. Você ter percepção para entender o mercado que está à sua volta e olhar potências, né, de mercados, o que as pessoas estão precisando. Engraçado que essa semana eu tive uma aula com uma professora da PUC de Curitiba e ela dizia assim que atualmente ela é futuróloga, né? E ela diz que atualmente as marcas meio que funcionam como um remédio para as dores, né? Então, uma forma de pensar marca, de repente, seria você entender quais são os anseios das pessoas e como resolver isso, né? Quais são as dores dela. Ela deu o exemplo da filha dela que não pode comer glúten. E aí você vai conversar com minha filha, o que que ela vive, né? Se eu comer glúten, eu posso asfixiar, as pessoas olham para mim com pena, e blá, blá, blá. O que que isso pode ser feito em forma de mercado? Alguém pode vir e criar uma padaria, por exemplo, especializada em produtos gluten-free, e isso vai facilitar a vida da minha filha. Minha filha não vai precisar, por exemplo, ir para uma festinha infantil e levar a marmitinha dela. A gente sabe o que isso pode causar na criança, no adolescente e no adulto, enfim. Então, assim, é uma possibilidade de você entender o mercado, é uma metodologia. E isso era isso que eu queria trazer para vocês também. Vocês vão se deparar com essa aula de hoje, e depois vocês vão estudar sozinhos, vocês vão ver que existem N metodologias para pensar a gestão de marcas. Na realidade, ninguém é dono da verdade. O que existe são formas em que você se afeiçoa e você acha interessante ou não trabalhar com tais metodologias. Então, a metodologia do Felipe, ela não é a melhor ou ela é a dona da razão, mas ela é uma possibilidade de entender o mercado e de criar estratégias de gestão de marca. Então, quando eu falo a questão do criar mercados existentes, eu trago um exemplo da marca Pear, que é uma marca carioca não, desculpa, paulistana, da Carla Ribeiro. Ela é uma marca de 2018, né, que ela começa no bairro Santa Cecília, e ela cresceu muito. Hoje em dia ela está ali numa travessa da Oscar Freire. E a Pear é uma marca que ela vende... eu sempre trago o exemplo da Carla. Ela só trabalha com a paleta de preto e branco. E ela trabalha com objetos de design de moda e design de móveis. Tá, Felipe, beleza. A gente está falando do mercado de São Paulo. Qual que é a diferença na história? Primeiro, porque a Carla só veste preto e branco, quem a conhece. Segundo, ela não queria trabalhar com o conceito de multimarcas. Como ela tem um métier de curadoria de peças em design, ela resolveu trazer isso, design de interiores, né? Ela resolve trazer isso também para o design de moda. E isso focado no preto e no branco. Então, assim, não existia, por mais que a gente pense que São Paulo é uma cidade enorme, tem de tudo. Não.
Acho que São Paulo é uma cidade que tem oportunidades, mas não tem de tudo. E isso, essa criação de novos mercados da Carla, nada mais é do que observar o entorno. E, obviamente, para quem que ela quer vender, que a gente vai ver que é uma peça muito importante quando a gente for ver público-alvo, mas eu já vou adiantar. Hoje em dia, e ainda bem, trabalhamos com a ideia de que quem é que eu quero que me consuma, e não estou vendendo porque dá dinheiro, ou estou vendendo porque as pessoas estão precisando disso. Não que isso deixou de existir no mercado. É óbvio que se eu invisto, sei lá, numa fast fashion ou num fast food, um Burger King da vida, em 6 meses, o retorno que eu vou ter desse investimento inicial, eu já posso ter, já está na fase do lucro, do que se eu for trabalhar com uma marca pequena, autoral ou até mesmo multimarcas, né? Então, assim, depende da cadeia desse mercado que eu pretendo entrar. Mas a Pé é um exemplo dessa criação de mercado que eu acho que é um exemplo incrível numa cidade que é, sei lá, uma megalópole, né, Paulo César exagerada, para a gente pensar nisso. A Rita está logada no perfil da Vivian, maravilha. E isso, gente, vai sair, né, essa criação de mercado vai sair na loja, ou seja, o VM da loja, se a gente, eu trago aqui uma foto, ele é diferenciado. A campanha de divulgação das peças, você olha num primeiro momento, talvez você não, se você não está acostumado, você nem pense que seja um anúncio de moda, mas é porque a gente tem que ver que a ideia de arte minimalista está muito presente na marca, até mais do que a ideia de moda propriamente dito, né? Então, as fotos conceitos, a foto em preto e branco, enfim. Da mesma forma que eu trago a Lu, que é uma marca super nova, a Lu acho que é 2017, 2018. Ela começa de um TCC da faculdade, né? E os principais diferenciais da Luffy, né, da Ana, foi querer primeiro trabalhar com a ideia de sustentabilidade e da arte-terapia, né, nos produtos. E, e aí vão outras questões. Por exemplo, os fornecedores da Ana, todos eles são brasileiros, além de serem sustentáveis. Então, existem algumas potências aí de posicionamentos da marca que vão acontecendo que vão fazer com que ela vá criando mercado, que ela vá sendo única, ou pelo menos pioneira, porque é ótimo ser pioneiro, porque é sinal que o negócio está dando certo, né? Outras pessoas começam a aderir seus pensamentos. Ela está sendo pioneira, e isso já está aqui na cabecinha das pessoas. Então, ela produz, por exemplo, brincos de argila, brinco de vidro. A roupa dela tem toda uma pegada de alfaiataria e de formas, de shapes diferenciados, enfim. E aí vocês me perguntam, Felipe, isso é novo? Não. Isso é antigo, né? Essa ideia de vocês criar mercado, sei lá, no mínimo da década de 80. Mas ela é necessária cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo, esse mundo VUCA, né? E você ser diferente, você ser único, gente, não é um checklist. É você, enquanto dona da marca, que vai definir o que você quer. O que você quer contribuir? E eu ainda digo mais, o que você quer contribuir para a sociedade com a sua marca? Então, eu trago o exemplo aí da Benetton, com um anúncio dos anos 80, dos anos 90, né, o da esquerda, e eu convido vocês a colocarem no Google, depois procurando anúncios Benetton do Toscani. Vocês vão ver que são anúncios extremamente chocantes, fotos muito fortes, e que tem um apelo social básico. Assim, o básico da Benetton não diria nem apelo social, não é apelo social, é um ativismo mesmo, que hoje, na minha opinião, é necessário, né? Então, assim, do lado esquerdo a gente tem um anúncio dos anos 80 e do lado direito a gente tem um anúncio dos anos 2000, feito pela mesma pessoa que é o Toscani, né, que foi responsável pela marca. E o Toscani, nesse livro A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri, a gente pode pensar, ele é um fotógrafo de moda. Ah, ele adora publicidade e tal. Não, o Toscani é extremamente crítico com a publicidade no livro. A gente vê que ele faz assim, críticas muito pesadas. Mas, quando ele vai falar da Benetton, ele diz o seguinte, era uma marca de camisetas, não tinha diferencial, porque todo mundo produzia o mesmo tecido, a mesma cor, a mesma paleta de cor, mesmos fornecedores. Eu precisava criar um diferencial. Daí eu fui para o social. Eu vi que ninguém
Ninguém tinha essa pegada de tentar chamar a atenção da sociedade para o que está acontecendo no mundo, e eu achei que era bacana uma marca abraçar tantas causas. Então, assim, é muito legal para a gente pensar. E o Toscani começa com o que a gente chama de publicidade social. Tá? Mas, assim, basicamente, gente, essa ideia da marca é que ela tem que ser portadora de sentidos. Então, quando vocês forem pensar na marca de vocês, por favor, pensem que a marca tem que primeiro encarnar a missão da organização, ela tem que funcionar como um efeito espelho, ou seja, a pessoa tem que se ver representada por aquela marca, não somente nas peças, no nosso caso, como é moda, né? Mas também na comunicação dela, no posicionamento da sociedade. Ela tem que ter a capacidade de atração, então pode ser tanto esteticamente falando, como em outros aspectos. Ela tem que informar, né? A marca ela não deve, como era lá a publicidade, sei lá, dos anos 40, não sei, só jogar informação. Não. Ela tem que estar falando com o mundo que a gente está vivendo. E ela tem que ser perene, tá? E aí, para a gente começar a entrar na ideia das estratégias, eu digo que eu vou falar da estrada dos tijolos amarelos, né? Eu vou dar a estrada para vocês agora. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo. Obrigado, Maria. Por aqui a gente tem, eu peço desculpas pelo esquema, porque realmente design gráfico não é meu forte, mas a gente está vendo 3 comportamentos, né, de estratégia: estratégia de marca, estratégia de negócios e estratégia de comunicação. Os 3 se comunicam, mas são divididos em passos. Tá? O primeiro passo é a estratégia de marca, que é quando você vai parar, e isso, gente, independente de você ser dona da marca ou não, tá? Se você pega um cargo de gestão de marca de moda, você tem que pensar esse esquema aqui. Qual que é o valor de longo prazo para o negócio e qual que é a cultura corporativa? Focando nos funcionários, nos parceiros, nos clientes, nas comunidades e no governo. E aí no governo, questão das tarifas, das taxas, enfim. A estratégia de negócios que vocês vão trabalhar, qual que é a oferta dos produtos? É uma peça de cada tamanho, como é o caso lá da 100. Se o cliente quiser e ele chegar na loja e não tiver, eu vou fazer para ele, a gente vai mandar fazer e depois ele vem buscar. Para entregar essa proposta, esse valor da marca. Por quê? Porque o valor da marca é justamente, a proposta da marca é ser uma marca sustentável, é ser uma marca que trabalha slow fashion. Então, faz sentido ter toda essa criação aí por trás, né? Pensando na estratégia de negócios, é no time executivo. Então, é desde quem faz a costura da roupa, né, desde quem é o fornecedor do tecido, até quem trabalha com as vendas na loja. Então, assim, todo um ciclo que tem que ser pensado na estratégia de negócio. E depois é que a gente vai para a estratégia de comunicação, que eu brinco que é o playground, que aí você vai pegar a estratégia de marca e a estratégia de negócios e transformar isso em comunicação, em publicidade, né? E aí, TV, jornal, rádio, internet. E por que eu estou falando de TV e jornal se a gente tem internet? Porque nem todas as marcas são para ser comunicadas na internet. Tá? Por mais que a gente esteja em quase 2021, comunicação, cada um com o seu. Por isso que eu não recomendo muito olhar para o que o coleguinha está fazendo do lado. Porque a estratégia do meu concorrente, ela não é a minha estratégia. Ela deve ser espelho para eu não fazer. Sei, mas não é a minha estratégia nunca. E tudo isso, gente, pensando que quando a gente desenvolve esse gráfico aqui, a gente vai alcançar os objetivos do branding. Com todos esses públicos de relacionamento, que é reforçar a reputação corporativa, aumentar o valor da marca. Esse valor da marca, ele é o valor intangível, ou seja, percebido pelo cliente. Tangível também. Então, a partir do momento em que a Luffy desenvolve um produto com todo aquele posicionamento ali de sustentabilidade, de arte terapia, claro que tem um trabalho de comunicação também,
ela pode, não é que ela possa, né? Mas tangibiliza ela chegar e pedir R$ 640 uma peça, sendo que é uma marca nova. E aí eu digo isso porque a questão da estratégia dos preços, ela não necessariamente ela tem que estar vinculada somente àquela regrinha básica que a gente aprende, que agora eu não sei se é 10% a mais, é uma coisa assim. Não necessariamente. Também tem uns aspectos subjetivos aí dessa marca que tem que ser levado em conta, né? A criação de uma proposta de valor para diferenciar essa marca no mercado, otimizar investimentos. Ah, Felipe, minha marca é pequena, eu estou no Instagram, ninguém nunca vai querer investir. Será? E eu digo isso, será? E aí eu trago a Luffy novamente como exemplo, porque a Luffy é uma marca de TCC, é o TCC da Ana ali na Farrap, que deu muito certo, e a marca acabou de entrar para o catálogo da Farfetch, que é um catálogo de moda de luxo no mundo. Então, assim, que a gente não se subestime nunca, né? E ela constrói uma cultura de brand driven business. Eita, que agora falou inglês danado. Nada mais é, gente, do que funcionários e público conversando a mesma língua, os mesmos valores de marca, sabendo com quem eles estão falando. Exemplo, Chili Beans. Vocês foram observar a Chili Beans, quando vocês chegam na loja, as pessoas sabem por A mais B o que elas estão vendendo e o melhor, elas têm vontade de vender aquilo ali. A gente sente que elas gostam da marca, que tem um afeto ali positivo, né? Então é um encontro de, 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 de posições, né? Quem vende e quem compra. É isso, Brand Drive Business. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí a gente cai na ideia da... Adoro vocês. Da missão, da visão e dos valores, tá? Que são pontos que, assim, eu digo para vocês que eu não trabalhei com moda o tempo todo, né? Eu tive um momento da minha vida em que eu trabalhei com uma escola de medicina, de pós-graduação em medicina, enorme o grupo, tá? Tem em São Paulo, em Minas, e eles têm mais de 25 anos de mercado. Então, assim, é uma escola gigante. E quando eu cheguei para fazer um trabalho de rebranding com a minha sócia lá, eles não tinham MVV, Missão, Visão, Valores. Quando eu descobri que eles não tinham uma missão, visão e valores bem estruturada, na verdade, aí eu descobri o caos que estava ali. Aí eu entendi, na verdade, o caos que estava acontecendo na gestão e na comunicação da marca. E ainda mais que a marca estava passando por um processo de sócios comprando as partes uns do outro. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo. E o que foi que eu fiz, no final das contas, com minha sócia? A gente esperou primeiro regularizar a parte jurídica, né? Para depois escrever uma missão, visão e valores para a empresa e, a partir daí, pensar nas estratégias de gestão dessa marca. Porque não tem condição de eu querer pensar branding sem missão, visão e valores. Agora, tem um negócio para vocês. Algumas empresas, elas tiram o MVV, as empresas mais contemporâneas, algumas, e preferem trabalhar com a ideia de propósito. Né? Por que a marca vive? Legal, bacana. Só que, aí, opinião de Felipe, né? Sai o professor e entra o profissional de gestão. Penso que não é suficiente, tá? Porque os propósitos, em outras palavras, nada mais é do que a visão da empresa, né? É onde você quer chegar. Uma palavra, tudo bem que em uma palavra você está resumindo as três prerrogativas. Mas se isso não é bem feito, bem escrito, bem estruturado, isso pode dar confusão mais na frente. As pessoas podem não entender a tua comunicação, o que tua marca quer, afinal, e você passar despercebida. E ninguém quer passar despercebido aqui, né? Então, assim, o que é a missão? Como é que a gente faz uma missão? Missão, gente, eu quero que vocês pensem, é a razão de ser da empresa de vocês. O porquê da empresa de vocês, tá? Óbvio que aí vocês vão pensar na previsão de conquistas futuras, né? Pelos clientes, pelas demais
relações que estão ali, mas principalmente foquem nessa pergunta. O que eu vou fazer nesse mundo? Para que é que a minha marca existe? O que a minha marca quer fazer nesse mundo? Né? E o que ela vai fazer nesse mundo expressa a partir dos meus produtos ou serviços. Não sei. Meio assim, offline, off aqui, mas porque Vivian, obviamente, não está aqui para definir isso melhor. Mas eu vou usar a Vi como exemplo no trabalho dela com serviços de consultoria de imagem e estilo. Né? O que seria uma das missões desse trabalho da Vi? Ensinar a consultoria de imagem e estilo pelo viés humanizado, pelo viés subjetivo. E aí a Vivian, ela transcende, quando ela vai dar as aulas dela, ela transcende os conceitos que estão encontrados aí nos livros publicados há anos sobre consultoria de imagem. A Vivian traz leituras como, por exemplo, Bourdieu, que vai falar da distinção, para um trabalho em consultoria de imagem que, à primeira vista, a gente não imagina que tenha relação. E ela mostra durante as aulas que por A mais B tem total relação. Ler Bourdieu para pensar a consultoria de imagem e estilo. Então, assim, o que eu vou fazer nesse mundo? Né? A visão, como é que vocês querem, como que eu quero que a minha marca seja reconhecida? E aí, gente, em 3 tempos, tá? Em pequeno, em médio e em longo prazo. E assim, cara, a parte da visão é a parte do sonhar. É a parte que vocês podem viajar, sabe? Mas assim, é um viajar como meta. Eu quero ser marca referência no Nordeste em moda beachwear em 15 anos. Em 25 anos, eu quero ser referência nacional. Eu quero estar desfilando na Semana de Moda do Brasil. Quero que as pessoas, mas eu quero que as pessoas me reconheçam em pequeno prazo como a marca que se utiliza de material reciclado na produção dessas peças. Tá entendendo? Porque, gente, a visão ela não precisa ser divulgada para as pessoas, tá? A visão é uma coisa para vocês, de dentro da empresa. Você vai divulgar para quem trabalha com você. Porque é o espírito da coisa toda. É saber onde vocês querem chegar e como vocês vão fazer. E também é uma ideia de passar essa ideia de coletividade para que as pessoas se juntem, né? Mesmo sendo uma empresa de 2 pessoas, e mesmo sendo de uma pessoa, para você ter aquilo ali o tempo todo com você. Cara, em médio prazo eu quero ser referência no Nordeste, eu vou atrás disso, sabe? Pode parecer uma visão muito romântica, porque a gente está falando de administração de empresa e meio que não bate, mas sim, visão é isso, visão de empresa. E eu quero que vocês pensem com muito carinho quando vocês forem pensar de vocês. E os valores, né? No que eu acredito para desenvolver um trabalho bem feito? Quais são os princípios que organizam, que guiam a vida da organização? E aí a gente tem que ter muito cuidado nesses valores, que a gente não realmente parar para pensar e não olhar para o coleguinha do lado. Porque não é porque, sei lá, meu colega usou o valor X que eu compactuo com isso e que eu quero na minha empresa. E tá tudo bem eu não querer. Tá? Mas tem que ser verdadeiro. Porque a partir do momento que eu coloco como valor a minha empresa ser um lugar onde não será encontrado todo e qualquer tipo de preconceito, isso é muito sério. E eu tenho que lutar para que a minha empresa seja um lugar que não existe preconceito de toda e qualquer forma. Se isso vai ser reconhecido pelo público de fora, não interessa. Valor, eu estou falando de organização interna. É para eu fazer com que as pessoas que estão lá dentro entendam que se ela é preconceituosa, o lugar dela não é na minha empresa para trabalhar. Isso hoje em dia já está sendo externado pelas marcas, ainda bem, em suas campanhas. Eu trouxe até um exemplo aqui para a gente. É o exemplo da Uber, nos Estados Unidos.
Mas eu trouxe aqui a Renner primeiro. Assim, missão, visão e valores, a missão e os valores você tem que divulgar, tá? Então, assim, minha marca não tem site nem é marca física. Pois vai lá no Instagram, abre um destaque e bota missão, valores, sabe? Porque por mais que a gente ache que o público não vai atrás, mas ele vai atrás disso e ele vai te cobrar, tá? A visão vocês não precisam. Aqui na Renner, como é uma empresa gigante, né, uma fast fashion, eles resumiram a visão em uma frase, né? Encantar a todos é a nossa realização. Agora, o que que tem nesse encantar, né? Para acontecer esse encantamento? O que eles querem? Quais são as ambições? Como missão, ser a melhor e a maior fashion retail das Américas para o segmento médio e alto dos consumidores, e como os valores. Aqui eles dividiram. Encantar, nosso jeito, gente, dono dos negócios. E aí, se vocês forem nesse link aqui, no site da Renner, gente, vocês vão ver que cada um desses tópicos, como por exemplo, encantar é nosso jeito, existem subtópicos onde ele vai escrever direitinho o que eles entendem como os valores deles. E assim, o bacana é que esse texto, ele é um texto que é sensível, ele é um texto objetivo, se é que sensível, objetivo, enfim. E é o momento em que você coloca para fora, que você fala, que você se explica, que você tem a oportunidade de explicar para as pessoas por que vocês estão ali, né? Qual que é a real da empresa de vocês. Aqui, gente, eu tentei trazer um esqueminha a ideia da identidade pelo tempo, né? A identidade, o posicionamento, a imagem e a reputação da empresa. Printem essa tela. Levem isso para a vida, por favor. Porque, assim, isso aqui é uma cadeia, tá? A identidade, ela está relacionada com o posicionamento, que conduz à imagem, que a imagem, por fim, resulta numa reputação de marca. Então, assim, a identidade, gente, quem é a marca? É o presente vendo o futuro, características dela, tá? O posicionamento é o que conecta a empresa com o consumidor. Obrigado, Carolzinha. O que caracteriza essa conexão da empresa com o consumidor? Sustentabilidade é um posicionamento, não é somente uma ideia de marca, né? Não é somente uma imagem ou uma identidade. E esse posicionamento de sustentabilidade de meio ambiente, ele vai fazer com que pessoas que se sintam sensibilizadas por esta causa já olhem a minha marca de forma diferenciada. Tá? A imagem é a percepção, ou seja, a perspectiva que as pessoas têm da minha marca. Não, a marca do Felipe é uma marca bacana, é uma marca que é legal para o meio ambiente, porque ele se posiciona dessa forma, está fazendo o trabalho direitinho. E a reputação é isso ao longo do tempo, né? É o famoso boca a boca, o que as pessoas vão falar de vocês, tá? Agora, é importante a gente entender que identidade e posicionamento nós temos controle. Porque são formas, eu que estou emitindo a mensagem. Então, eu sei exatamente a mensagem que eu quero passar. Mas, imagem e reputação são percepções dos meus clientes. Então, se eu não estou fazendo essa comunicação da minha identidade, do meu posicionamento legal, as pessoas não vão ter consequentemente, não vão ter uma imagem e uma reputação bacana da minha marca. É o chamado ruído de comunicação. Se não entendeu, é porque não era legal. Então, refaz, muda, transforma essa estratégia. Gente, obrigado. Façam mesmo, por favor. Seguindo adiante, na ideia do posicionamento, e aí eu trouxe o posicionamento mais destrinchado, porque eu acho que ele é mais importante. Gente, se eu estiver correndo, pelo amor de Deus, falem para mim, tá? A ideia não é correr, mas é porque eu queria, são muitos slides, eu queria ter um tempinho para a gente conversar. O posicionamento obviamente, a posição que essa marca pretende ocupar ou que ela ocupa, né,
na mente do consumidor e dos demais públicos. Ela pode ser um posicionamento tangível ou intangível. Como assim tangível? Doril, a dor sumiu. O que vocês pensam além do Doril? É só e somente que quando tomou Doril acaba dor de cabeça, ou qualquer, acho que é só dor de cabeça, né? Vai sumir. Mas vocês não têm outra percepção do Doril, acho dificilmente, né? A gente vê outra percepção aí do Doril. Sei lá, uma marca intangível, ou um posicionamento intangível, gente, que a gente possa imaginar. Eu quero saber de vocês. Me digam aí uma percepção que vocês têm de uma marca de moda. Alguém quer falar? Alguma marca que representa vocês, por exemplo, para a gente desconstruir isso? Não? Olha, uma marca assim que eu vejo que me representa Ô, Flora, eu não tô te é... ouvindo. Dá para ouvir agora? Dá, mais ou Pra menos. ouvir? Então, uma marca que eu vejo que ela me representa, que mesmo na arte, no posicionamento, com o que ela trata, referente às peças que ela faz, é a Jack Moose. Eu acho que é assim que se fala. Uhum. Porque eu vejo um posicionamento do design que faz ela algo que está englobado no mundo em que eu vivo. Então, eu acho que Sim, é isso mesmo que eu estou falando. Isso é o intangível. Você olhar para essa marca e ela me representa. Assim como para o Doril, ser tangível é a solução de problemas. O posicionamento do Doril é claro, eu quero apenas sumir com a dor das pessoas, né? Dor de cabeça. Agora, Na verdade, eu quero falar, Felipe. diga, Posso falar? por favor. Essa marca que a Flora falou, né? Que assim, a gente é uma pronúncia até complicada para a gente, porque é uma marca francesa, né? Um estilista que é o estilista queridinho do momento, que é o Jacquemus, né, Flora? Assim, que eles falam mais ou menos parecido com o que eles falam lá fora, né? Jacquemus. E eu acho que ela tem um posicionamento, assim, em vários sentidos, não só nas campanhas, mas nos desfiles, nas peças, né? Na forma como eles divulgam os produtos e, tipo, as celebridades ou os influenciadores, né? Com quem eles contam para fazer a divulgação desses produtos, todos eles tudo isso acaba fazendo parte da identidade da marca e da imagem que você tem dela, né? Sim, Então, às vezes, não é só sobre o produto, não não. é só sobre o tema da coleção, né? Que no caso é o que a gente vai falar nas próximas aulas, mas também eu acho que isso que você falou do posicionamento, né? Do engajamento ali, das associações que a marca faz com pessoas, né? E que acaba criando uma identificação. Você acaba se identificando, né? E eu lembro que tem muitas marcas, assim, a gente já teve esse momento, assim, em alguns outros cursos de alunos falarem, né, de suas identificações, né, com as marcas, e deles mencionarem, às vezes, tipo, marca de beleza, né, não só marca de roupa, Sim, mas de construção de identidade, assim, da identificação é, dessa pessoa, né, que às vezes nem está no público consumidor, por exemplo, eu acabo consumindo, mas não comprando algumas marcas, mas acabo dando engajamento para essas marcas, tá. acabo, né, ajudando até a divulgar essas identidades, porque não sei se todo mundo que está aqui conhece essa marca, mas se não conheçam, Eu assim, não a Flora já, conhecia. já falou, é um estilista francês, né, bem jovem, então provavelmente vocês já devem ter visto a imagem dele. Ele faz desfiles lindíssimos, assim, e sempre tem uma conexão com a natureza, né, com o sustentável, com essa coisa do natural. E o nome dele é Jacquemus e ele é francês. Depois vocês pesquisam. É isso mesmo, Maria Beatriz, os desfiles são perfeitos. Pronto, dei minha contribuição. Ótima contribuição de vocês, gente. Muito Porque eu obrigado. gosto também dele. A Flora falou e eu gostei. Eu lembrei dele também. Eu super, ele super se encaixa, né, nessa sua pergunta sobre os exemplos, né? E, inclusive, assim, Rita, muito obrigado, porque assim, me trouxe outros insights. Olha, Por exemplo, a ideia do próprio influencer mesmo, quem está usando essa marca, que há uns anos atrás era o garota propaganda,
propaganda, enfim, ele tem que estar enquadrado nessa ideia do posicionamento, porque não faz sentido eu chamar fulano se minha marca é totalmente de outra ideia, outra forma de pensar, né? É o que a gente entra nessa problemática do posicionamento do tangível em uma era de consumidores cidadãos, que essa frase é do Canclin, que é um pesquisador dos estudos de consumo, né? E o Canclin ele vai dizer que ele não entende o consumo somente, e aí eu compartilho, porque eu sou discípulo do Canclin, a gente não entende o consumo somente como uma ideia de aquisitivo, né? O consumo ele é uma forma da gente exercer a nossa cidadania, né? De se colocar na sociedade. O consumo ele está aí, né? Circundando todas essas esferas que a gente vive, até em como a gente se posiciona politicamente falando. Então, eu tenho direito a, não só eu, nós temos direito a uma calçada bem estruturada, a um sinal com um sinal bacana. Nós temos a partir do momento em que eu escolho usar marca X ou Y, principalmente no momento em que a gente está vivendo atualmente no Brasil político, automaticamente esse posicionamento político ele é entendido, né? E aí, mas eu não compactuo com o governante X ou Y, tal. Mas é que tá, são as esferas dos posicionamentos. E aí, você me acha que vai explicar. Pode ser algo proposital, como uma afirmação de eu quero vestir tal marca porque eu não compacto com ideologia X ou Y, como também pode não ser. E aí é por isso que é interessante e super necessário que nós, enquanto consumidores, nós sejamos cada vez mais conscientes, né? A gente sabe o que está acontecendo no mundo, não dá mais para ficar perdido, né? Aleatório, como um colega meu diz. E aí são os posicionamentos que distinguem as marcas, que tornam elas diferentes, que fazem com que elas representem a gente. Aí eu trago essa brincadeira aí do Patolino com Frajola, né, o iOS, o Android, que é uma discussão super antiga dos fãs e que, no final das contas, se a gente for parar para pensar, não vamos entrar na briga, tá? Mas, assim, é de um aspecto tangível, porque é celular, né, no final das contas, mas é o que essa marca indica, significa para mim. É porque até quando a gente fala assim, a câmera do fulano é melhor. Tá, mas por que eu estou falando que essa câmera é melhor? O que essa câmera significa? Né? O que ela mostra para mim em termos de qualidade? Isso é subjetivo, cada um vai ter sua opinião. Mas é uma briga clássica, e nada mais é do que posicionamento de marca. A Apple, ela entra numa ideia, lá mesmo no início, quando eles faziam o tal do MacBook, né, aquele colorido, já era uma ideia de status. A Samsung não, a Samsung já tem um outro posicionamento. O lance dela é tecnologia. E ela está cada vez, tanto que ela lança mais celulares do que a Apple. Ela não tá tão interessada. Ela acha que o status, a Samsung ela entende que o status de marca vem com a tecnologia. Da mesma forma, Adidas e Nike. A Nike ela tem um posicionamento para quem o posicionamento dela é claro. Qualquer um pode ser atleta, né, profissional ou não. E ela vai investir em produtos. Os produtos da Nike têm uma tecnologia maior para corrida, por exemplo. Ele está pensando no joelho do consumidor. A Adidas não. O posicionamento da Adidas é algo mais fashionista, mais social. Então a Adidas desenvolve, por exemplo, coleções Pride, que é meu sonho de consumo. Inclusive, ela faz parcerias com designers famosos, ela patrocina a Pablo Vittar, enfim, são ações que fazem parte desse posicionamento, né? E aí eu digo para vocês, gente, se a marca ela não tem um diferencial, né, e intangível, provavelmente ela vai ter que ir para o preço. E, cara, essa questão de preço ela é muito delicada, porque até quando você escolhe ser um produto de R$ 1,99, você está se colocando no mercado com posicionamento. E o R$ 1,99 pode perder para o R$ 1,98. E aí eu pergunto, o que está em jogo? Né? E é justamente, a gente entendeu, a gente viu muito nessas pandemias, gente, eu já olho aqui o chat, tá?
A gente entendeu nessa pandemia que não dá para ficar somente no aspecto do preço. Porque as marcas que eram reconhecidas só porque eram mais baratas, né, ou porque supriam determinada necessidade, elas foram as primeiras cortadas quando a gente se viu numa situação de pandemia. E as marcas que tinham um relacionamento afetivo com as pessoas, elas continuaram, elas continuam bem ou ali com as pernas, né, tropicando, mas elas estão indo. Porque no final das contas, tudo se trata sobre afeto, seja esse afeto positivo ou não, como diria o Safato, que é um filósofo incrível que tem essa teoria dos afetos. E aí, por exemplo, eu estou tentando pensar aqui numa marca da pandemia, tá? Mas por isso que a Benetton fez esse sucesso todo nos anos 80, porque ninguém estava chamando a atenção, ninguém estava discutindo na grande mídia a questão do racismo, por exemplo. E ela, como uma marca de moda, vem e coloca isso na cara das pessoas. Precisamos falar sobre racismo. E isso está acontecendo no mundo. Cadê? Onde é? Ninguém vai. De que lado vocês estão? É basicamente isso. Isso lá nos anos 80. Para você ver como é que as coisas são, gente. Eu tirei isso aqui, eu saí dando print feito louco para trazer para vocês, porque eu tava com essa aula na hora que eu vi essa postagem do Dário. O Dário, ele é um ex-participante do MasterChef, acho que ele participou até de outros reality shows. E ele abriu um restaurante dele, acho que em Santos, se eu estiver enganado. Eu não sei se alguém acompanha aí, mas o Dário, ele trabalha também, ele trabalha com peixe, praticamente ele é especialista em frutos do mar. E no restaurante dele, no PDV, ele saiu colocando frases do tipo: vamos valorizar nossa cultura, consuma produtos na nossa região. Ele colocou um outro dizendo assim: não vendemos salmão. E esse aqui: não servimos salmão. Por que consumir peixes de outro país com um marzão desse aqui na nossa frente? Nada mais é do que o contemporâneo do contemporâneo de posicionamento de marca. E se eu trouxesse, eu trago isso em sala de aula e ainda causa um certo susto nas pessoas. Tipo, como é que um restaurante está se colocando desse jeito? E quem se sentiu ofendido? Como é que essas pessoas vão voltar? E aí eu digo, é sobre isso. Porque quem não pactou com esse posicionamento, não é para voltar. O Dário aqui, ele não está preocupado em vender o produto dele. O Dário aqui, ele está preocupado em estabelecer comunidades afetivas. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente está hoje em dia, né, 2020, década de 2020, quando a gente vai montar uma marca. Quem vai ser minha comunidade afetiva que vai me ajudar quando aparecer, sei lá, uma pandemia, que espero que não apareça nenhuma tão cedo. É sobre isso. Quem é que vai me consumir independente do que aconteça? Tá? Comunidades afetivas. E é por isso que ter público-alvo e nicho de público-alvo é extremamente relevante. E quando eu trago essa coisa do posicionamento também, e aí vem o exemplo que eu disse para vocês anteriormente da Uber, é que a Uber, semana passada, eles fizeram uma campanha sobre as manifestações antirracismo que estavam acontecendo nos Estados Unidos. E aí eles começaram. Primeiro eles direcionaram, eu não tenho números, tá? Mas foram milhões para empresas que possuem CEOs negros e negras, e destinou mais milhões ainda para as empresas fomentarem, ou seja, abrirem cada vez mais espaço para estagiários negros e negras. E ele foi além. Ele colocou outdoors, fez comunicação na internet, dizendo: se você compactua com racismo ou qualquer forma de preconceito, o seu lugar não é aqui. E ele falou exatamente assim: não, o seu lugar não é aqui, não me ligue, não me procure. Porque a ideia é justamente essa. Não é um consumo de ativismo que ele está se colocando. Tão somente, também. Mas é uma questão de você criar comunidade afetiva. É porque ele está preocupado com quem dirige para ele e com quem anda no carro dele, da frota dele.
Então, ele não quer que ninguém sofra com racismo ou com qualquer forma de preconceito. Então, faz total sentido, acho que é o mínimo até. Hoje, na minha visão, é o mínimo a empresa se colocar dessa forma. E vão por mim. O Dário não perdeu o consumidor porque postou aí não, dessa forma, ou a Uber perdeu o consumidor por causa disso, não. Mesmo, muito pelo contrário. Pode ter certeza que quem já consumia estreitou mais ainda os laços, e quem não consumia, quem nunca tinha ouvido falar no Dário, por exemplo, foi para a marca dele, ou pelo menos parou para pensar na marca dele. Então, assim, independente de ser ativismo social ou não, a marca ela tem que se posicionar, ela tem que dizer o que que ela, para que ela existe e a que ela veio, porque senão essa relação afetiva não existe, não consegue. Eu trago o exemplo da Elos, né, que foi um dos meus objetos de estudo. Ela tem como patamar essas palavras, né, sofisticado, urbana, transgressora, com DNA, rock and roll. Então, em 79, a Elos lança um comercial. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Eu acho muito válido a gente estudar esse comercial. Eu amo passar ele na minha sala de aula, porque a gente está falando de 1979, a gente está vendo ditadura militar. A Elos faz um anúncio, se o computador deixar, né? A Elos faz um anúncio em horário do Fantástico, que é um dos horários mais caros até hoje na televisão brasileira. E ela divulga um comercial na China. Para aquela época era um escândalo, que são dois jovens, um casal hétero, cis, mas eles estão trocando carícias, que hoje em dia para a gente, ok, né? Nada. Mas para aquela época é um escândalo. Mas eles estão trocando carícias de amor ao som da roqueira Rita Lee, né? E esse comercial foi ao ar e foi um sucesso. É um sucesso até hoje, entrou para a história da comunicação, porque ele mostra exatamente o posicionamento da Elos de ser uma marca transgressora, urbana e rock and roll. Eu estou tentando sair aqui da minha página, só um minutinho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Todo mundo tá vendo aí? Sim, não? Sim. Tá. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, olhada de som, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Tire a roupa pra quem você gosta. Elos Jeans, mania de você. Só pra deitar. Esse comercial. Vamos voltar aqui para os slides. Vocês conseguem ver minha tela dos slides? Sim. Tá. Então, gente, para esse comercial na época, ele foi um verdadeiro escândalo, né? Porque a gente está falando aí de censura, e a marca queria exatamente se posicionar, primeiro, contra a ditadura. Então, eles não chamam a Rita Lee à toa, né? Não é só porque ela é rainha do rock, mas porque a Rita Lee tinha sido presa pela ditadura naquele mesmo ano, ou no ano anterior, não lembro. E aí a gente percebe que ela está falando de todas as formas de amor, porque ela diz claramente, tire a roupa para quem você ama. Então, assim, independente de quem seja, ame. E ela vai, ao longo dos anos, desenvolver essa ideia do Maria, eu amo esse comercial. Não canso de assistir nem de exibir.
E ela vai, ao longo da sua vida, da sua trajetória, querendo, já que o meu posicionamento de marca é ser transgressor, né? Eu tenho que ser o primeiro a falar de alguma coisa, então ela vai lá e produz o primeiro catálogo de cílio em 3D do Brasil, ela produz o primeiro curta-metragem como ação de lançamento de coleção, né? Ela faz um desfile no metrô de São Paulo, onde ela fecha o metrô 100%. Ela faz um desfile no Teatro Municipal de São Paulo para intensificar essa ideia de sofisticação, de urbano e tudo mais. Ela chama a Leati, que não foi a primeira modelo trans, mas foi a modelo que nos anos 2000, modelo trans que teve um estopim de carreira gigante. Então, a Lea, ela foi a primeira no Brasil também, né? Assim, nos anos 2000, né? Porque antes nós tivemos modelos como Roberta Close. Ela trouxe modelos mais velhos para desfilar em sua passarela. Então, aqui está esse rapaz com a pitaca, não lembro o nome dele, mas foi na ação de 45 anos da marca. Então, assim, percebem que são várias formas de você construir uma mensagem e de você deixar claro e intensificar um posicionamento de marca através de ações, né? Ainda de exemplos, nós temos a Havaianas, né? Que nos anos que chegou um momento, a Havaianas, gente, ela era um calçado que ela vinha na cesta básica. E eles precisaram fazer um reposicionamento, não que ela estivesse fraca, tá? E isso é interessante falar, porque, assim, reposicionamento de marca, rebrand, o ideal é que seja feito quando a marca está bem, muito bem, obrigado. Não é só quando ela está em crise, não. É quando ela está bem que a gente tem que rever nossos passos. E aí a Havaianas vira um ícone pop culture, fashion pop culture, né? Um ícone da cultura pop brasileira, fashion. Então, essa explosão de cores, de vetores, as propagandas da Havaianas sempre tem um quesinho de humor, uma piadinha, que naquela época, que nos Estados Unidos, na verdade, é totalmente o contrário, uma campanha extremamente sexualizada, porque é a cultura lá deles. Ela trouxe pessoas como a Constança Pascolato para ser garota propaganda da marca, porque a ideia era que a Havaiana virasse um ícone fashion. Então, a Havaianas fez parceria, por exemplo, com a Saint Laurent, com o Chanel, teve a Havaiana com Cristais Swarovski, enfim. Eu vi a Luma aqui, eu lembrei da atividade que a Luma fez com a gente na pós de disciplina de VM. Da mesma forma com a Melissa. A Melissa é icônico sapato aí de gerações, o cheirinho da Melissa. Só que chegou um momento que a Melissa, a marca, resolveu ser entendida como objetos de design e não apenas objetos de calçar. Beleza, como é que eu faço isso? Primeiro, vou fazer parcerias com designers que não entendem o calçado somente como sua função básica, né, que é proteger os pés. E aí a gente tem Arcovitch, Campana, Irmãos Campana, Vitorino Hugo, Atório, inclusive. E peças que são peças que não... E muitas peças, inclusive, que viram até memes, se a gente colocar no Google, e que a gente pode pensar, nossa, esse produto foi um fracasso. Não, esse produto não foi um fracasso. O produto esgotou pelo público-alvo da marca. E quem não é público-alvo da marca, quem não entende o conceito da Melissa, cria chacota, faz meme, mas é muito também, nesse caso da Melissa, também entra muito a ideia do falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Porque ela sabe, ela se permite também que as pessoas possam vir a fazer piada com os produtos dela. E nada mais óbvio que, se você quer ser observado como objeto de design, que você não tem uma loja, um PDV comum, mas sim uma galeria. Então, essa ação que eu trouxe aqui é uma galeria que eles fizeram uma ação com o post-it. Toda essa parede está revestida de post-it, tá? Ela foi assinada por um artista plástico. Peço desculpas por não ter trazido esse nome, mas esse era o efeito que dava à noite. E a Galeria Melissa, ela fica lá na Oscar Freire, e eu não sei se é de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, tem ali uma nova
possibilidade artística para ser vista e, obviamente, ir para o Instagram e tudo mais. Então, quem vier para São Paulo pós-pandemia, eu recomendo demais ir na Galeria Melissa, porque é um estudo de campo imprescindível para a gente entender essa relação de produto. Então, assim, podemos entender e compreender o posicionamento como parte da marca que deve ser comunicada, tá? De forma a auxiliar essa construção dessa imagem. Então, posicionamento começa lá na imagem. Qual que é a imagem de marca que vocês querem difundir, ser percebidas? Quero que minha marca seja percebida como uma marca ativista. Beleza, pois agora vocês vão pensar em ações que, de acordo com o valor dessa marca, né, valor de marca posto, seja entendido dessa forma. Sempre pensando, conforme o que Batey fala, que posicionamento é diferente de posicionamento versus percepção. Uma marca só existe se ela é percebida. Então, por mais que a gente tenha todo o investimento de gestão de marca, de marketing, né? Branding e marketing não são a mesma coisa, no final das contas, é o consumidor que vai dar a percepção e a permissão dessa marca existir. Porque se ninguém percebe essa marca, ela não existe. As estratégias estão falhas. E aí eu trago como exemplo a deusa, para mim, deusa, tá? A Beyoncé. Beyoncé, enfim, que enfrentou a Beyoncé, gente. Eu queria muito que a gente entendesse agora ela como uma marca, porque a marca Beyoncé existe. Né? E ela enfrentou um problema muito sério, enfrenta, quando ela começou a se posicionar socialmente falando. E eu não estou falando isso como fã, não, tá? Estou falando como um estudioso da Beyoncé enquanto marca. Né? Primeiro ela começa sendo um ícone do pop, criando toda uma legião de fãs, para depois, em determinado momento, ela começa a expor os seus posicionamentos sociais. Né? Ela vai lá e cria um momento, o álbum visual, onde ela coloca a questão do corpo como protagonista e se afirmando como o feminismo dela, né? A forma como ela entende o feminismo. Depois, ela cria o outro álbum visual, com a Lemonade, onde ela traz as questões dos preconceitos raciais, preconceito racial, desculpa. E agora o novo, que eu não conheço ainda, o King, que também continua nesse debate, né? E muita gente... E aí depois, antes disso, ela lançou um CD junto com o Jay-Z, que tem aquele famoso clipe do Louvre, que esse clipe, a potência desse clipe, gente, é sensacional. Potência de significados enquanto marca, né? Também. É, assim, imensurável. Mas, assim, se a gente for parar para prestar atenção, percebe que existe uma linha do tempo, uma cronologia aí, que nada mais é do que estratégia. É missão, visão e valores. Então, a gente pode desconstruir a marca Beyoncé e pensar que a missão dela nem sei, tá? Mas, assim, seria trazer conscientização para as pessoas através do audiovisual, né? A partir, conscientização de debates sociais a partir do audiovisual, né? E aí, qual seria a visão da Beyoncé? Isso, dog da Netflix, assistam, gente, por favor. A visão da Beyoncé, pequeno prazo, vou ser uma diva pop. Médio prazo, vou começar a trazer essas discussões finalmente para o meu métier e para os meus fãs. E a longo prazo é ser reconhecida não somente como uma cantora, atriz, vencedora de Grammys e tudo mais, mas sim como uma ativista. A gente pode pensar isso também na Nina Simone, se a gente faz essa desconstrução, e aí eu recomendo o doc também da Nina Simone. Então, assim, nós somos marcas também. Tá? Por mais que a gente... Não, eu sou uma pessoa física, mas eu também sou uma marca. A forma como vocês me percebem, o professor é uma marca. Então, isso vai para cantor, para ator, para todo mundo. Não é somente marca de moda. Até as marcas que vestem a Beyoncé, existe um porquê delas estarem sendo elas vestirem Beyoncé. Né? Aí eu quero acompanhar o chat ali. Qual doc, Rita? É o da turnê dela, tá? E isso é a metodologia. Existe uma metodologia para posicionar uma marca que a gente chama de espera do posicionamento.
que é dividido em 2 etapas, tá? A primeira etapa é a segmentação e a diferenciação, tá? Que é quando vocês vão pensar em segmentação. Primeiro, quem eu quero que me consuma, né? Qual que é esse público que me consuma? E aí eu convido vocês a não pensarem naquela forma estereotipada de que é classe A, classe B, classe C, porque assim, gente, consumo está mais do que provado nos estudos que consumo é algo que circula, é além de classe social, né? Eu posso não consumir uma marca, toda semana, a marca da Maria Beatriz pode custar, sei lá, R$ 1.900 a calça. Eu posso não consumir ela toda semana, mas eu posso ser um consumidor fiel dela, tá? De quando ela posta alguma coisa no Instagram, eu ir lá e dar engajamento. Ou se der alguma confusão, eu ir lá e defender a marca dela. Sem eu nunca ter comprado. Isso que Rita trouxe, né? Com a ideia da marca lá, também que Flora comentou. E a diferenciação. O que eu tenho de diferente / pioneiro na minha marca? O que é que só eu faço? Que só eu penso assim? Qual que é só o universo da minha marca? E vou dizer para vocês que Carol e Rita são 2 amigas queridas, amadas, que as marcas são incríveis, diga-se de passagem. E não estou falando isso porque sou amigo, mas porque realmente tem esse trabalho de posicionamento muito claro, muito bonito. A segunda etapa é essa proposta de valor e essa declaração de posicionamento. Então, depois que eu entendi a segmentação e a diferenciação da minha marca, agora eu vou ver como que eu vou declarar esse posicionamento. Desculpem o slide gigante, mas assim, slide para fazer print, por favor. Passo a passo. Proposta de valor. Primeiro é entender o que o teu público-alvo quer. A partir de você, tá? Segundo, entender até onde você consegue corresponder às exigências e expectativas do público-alvo. Em termos de tangibilidade mesmo. Olha, eu consigo trazer somente fornecedores brasileiros de Opala. Mas, para isso, eu tenho que vender uma peça por valor X no mínimo. Tá tudo bem. Isso é proposta de valor. Eu tenho que entender como os concorrentes posicionam a marca deles e no que você pode se diferenciar deles. É aquilo que eu disse para vocês. Eu olho para o coleguinha do lado, não na ideia de que eu vou imitar, ou porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Pelo amor de Deus. Quem for meu aluno aqui, aluna, por favor, não leva essa ideia de por que estão fazendo para a vida. Tá? E eu vou dizer que eu fico atrás de vocês. Eu fico olhando no Instagram de todo mundo, eu fico só observando. E eu vou lá e eu puxo a orelha. Porque, gente, isso é um erro de principiante. Não tem por que você fazer um meme porque todo mundo está fazendo esse meme. É que nem o TikTok, sabe? Enquanto nós somos pessoas físicas, tudo bem fazer TikTok porque todo mundo está fazendo. Mas se eu sou uma marca, a implicação de fazer esse TikTok que todo mundo está fazendo, o Roy lá do menino, né, que ficou famoso agora, tem muita coisa em jogo. E eu não posso arriscar. Então, muito cuidado. Depois você vai para a declaração do posicionamento. O que é? Depois de fazer essa análise, é importante se alinhar emotivamente com o seu público-alvo. Gente, brasileiro é emoção, brasileiro é sentimento, brasileiro é afeto, seja positivo ou seja negativo. Tá? Se você não emociona, mesmo que seja uma peça para dizer quanto que custa o produto, talvez não seja tão eficaz. Tá? Ter valores sustentáveis e flexíveis. E aí, sustentável, eu não estou falando de meio ambiente, eu estou falando de conseguir se manter, né? Mas conseguir ser flexível ao ponto de mudar. Então, assim, a Melissa, ela continua a mesma, né? Tá lá o cheirinho, tá lá a percepção da minha mãe, que teve Melissa, mas a Melissa, para mim, significa, além de ser o sapato que a mamãe usava quando era pequena, também significa o blog que eu tenho aqui em casa e eu uso para dar aula. Porque a Melissa se reinventou, porque a Melissa fez um rebrand, enfim. Diferenciação de concorrente, não preciso nem comentar, por favor, tenham. E, assim, uma forma fácil de posicionar essa marca são 3 palavras. 3 palavras-chave,
tá? Lembra lá da Elos, sofisticada, urbana e transgressora? Com DNA rock and roll? Pensa em 3 palavras-chave que podem definir a empresa de vocês em termos de posicionamento, tá? Isso é o Homecoming mesmo. E aí, gente, falamos sobre o posicionamento e o tempo. Né? Existe algo chamado Zeitgeist, que é espírito do tempo, né? Que todo ao longo, obviamente, ao longo do tempo isso vai ter, né? E nós, enquanto estudiosos de marca, enquanto donos de marca, a gente tem que estar de olho, né? O que está acontecendo no mundo. Então, é por isso que fazer uma campanha como a Elo 6 lá na década de 70, com aquele casal trocando carícias na piscina, fazer agora no ano de 2020 não ia dar impacto. Porque a gente, hoje em dia, em 2020, a gente está falando mais sobre sexualidade do que quando a gente falava naquela época que sexualidade era algo repreendido politicamente falando. Né? A gente tinha aí a censura. Então, é pensar quais são as significações, né, culturais e intelectuais no mundo. E aí, se sua marca é uma marca que se posiciona como à frente do seu tempo, aí é que você tem que estudar o Zeitgeist mesmo. Tá? Aí que você tem que estar à frente de todo mundo real. Não dá para você se posicionar como à frente do tempo e não ter isso na prática. Eu trago algumas tendências na década de 2020, tá? No espírito do tempo. E aí é um pouco até que exclusivo. Gente, a partir da década de 2020, eliminar a desorganização da informação, ou seja, empresa que é desorganizada nos mínimos detalhes de informação, desde prazo de correios para entregar, até, sei lá, preço na legenda, já era. As pessoas já não querem, a pessoa já cria ranço. Site mal feito. Pronto. Coisa mais irritante do que site mal feito. Você perde, desculpa a expressão, você perde o tesão na marca se o site da pessoa não é bem feito. Conectar-se de forma expressiva com o teu público. Então, assim, afeto. As pessoas têm que se sentir ligadas, representadas por você. Quer dizer, por sua marca. Criação de experiências integradas, e aí PDV e digital, para os relatórios atuais de tendências, né? Seguinte, o que indica-se é que o PDV ele vai funcionar como um ambiente somente de experiência e cada vez menos de vendas, porque a ideia é que a pessoa vá no PDV, viva a experiência, chegue em casa e compre. Como assim? Isso já é feito? A gente tem a Amaro, né, que é uma marca em que você vai no PDV para ver a roupa, para provar a roupa e tal, e aí você faz o pedido da roupa pela internet. Nós temos lojas como, por exemplo, a Nespresso, que é um PDV que é focado em vender a experiência Nespresso, e não necessariamente cápsula, porque cápsula tem na esquina, no supermercado da esquina. O que mais? Gente, nossa, agora... isso a Apple já fazia muito antes, mas é porque a Apple ainda vende. Mas a ideia da Apple de colocar para a gente testar os produtos, né, o iPhone, o MacBook e tudo mais, é um pouco disso, de experiência integrada, mas a ideia é que realmente o PDV vire um lugar de experiência e não de vendas. E as vendas vão para o digital. Por quê? Porque a gente gostou muito de comprar as coisas nessa pandemia online. Muita gente descobriu a facilidade que é. Então, a tendência é que isso intensifique cada vez mais. Então, quem tem loja virtual, pretende ter loja virtual aqui, de olho nisso, pelo amor de Deus. E esse convencer as pessoas a se comprometerem com sua marca, né, vai ser um pouco difícil para as marcas novas, tá? Porque esse período de pandemia, gente, ele criou uma instabilidade financeira, né, uma crise financeira muito grande. Então, as pessoas elas estão menos propensas a marcas novas e mais propensas a irem para as marcas que elas já têm um consumo habitual. O que não significa que as pessoas estão de portas fechadas. Mas, se a gente tinha 1 mais 1 para poder conquistar um público novo, agora a gente vai ter que ser 2 mais 2. Tá? Tem que realmente mostrar segurança para ele trocar um produto que ele já compra há muito tempo
para comprar minha marca de moda, por exemplo. E tornar o mundo melhor. Eu acho assim que isso já era para acontecer desde que o mundo é mundo, mas que ainda bem que nessa década de 2020 está virando um discurso mais, eu não vou dizer disseminado, mas algo mais tranquilo de ser discutido, né? Eu não gosto muito dessa palavra, disseminado. Então, assim, tornar o mundo melhor em todos os sentidos. Respeito aos amores, respeito à multiplicidade de seres, respeito à idade, né? A gente vê a questão do idadismo é muito, muito forte. Então, assim, o que você pode tornar o mundo um lugar melhor? Eu lembrei hoje que eu fui na Sancasec e lá tem uma caixa, um recipiente gigante, onde ele indica, por favor, os plásticos que a gente colocar a sua roupa para te entregar, traz de volta e coloca aqui nesse recipiente para a gente mandar para reciclagem, sabe? É mais ou menos esse o caminho. Então, o que eu posso fazer para tornar o mundo melhor? É uma tendência que eu espero que fique bem nisso. E aí, para finalizar um pouco nossa aula, eu trago, a gente vai aprender a criar personas e a diferença de público estratégico para persona. Gente, o público estratégico, ele é algo muito... ele é indispensável para a empresa, tá? Você precisa saber para quem que você quer vender. Então, você tem que definir a idade desse público. Se você quiser ir para o financeiro, vai, né? Para a classe social e para a renda. Eu, particularmente, não gosto tanto, mas algumas marcas ainda é imprescindível ter esse tipo de consumo não, de informação. Localização geográfica, enfim. A persona, tá? Então, assim, público estratégico é saber para quem você vai vender. A persona, você está falando de comunicação, tá? Eu vejo muita gente difundindo, principalmente em conteúdo de internet. Por favor, tenham cuidado com conteúdo de internet. Que persona é a essência da marca, é o DNA, e não é. Persona é uma estratégia que você pode usar ou não para se comunicar com o teu público. Fica mais fácil você pensar em comunicação. Porque tem muita gente... Hoje em dia, a tendência é até mesmo parar de pensar em personas, trabalhar com a ideia de mapas de empatia, né? É uma técnica aí, e eu não trouxe para vocês porque não é a minha especialidade, tá? Eu acho que seria leviano da minha parte. Mas a persona é para você pensar como você vai se comunicar, as gírias que você vai usar, a imagem que você vai pensar no universo da marca. A gente vai ver isso melhor no outro módulo da gente, que trata só sobre o universo de marca, visual e verbal. Então, por exemplo, esse exemplo da Uber, né? Todas essas ações de posicionamento dela partem de uma persona que é, no mínimo, engajada, ativista. Não faz sentido eu não ter uma persona na minha marca que não tem esses valores e eu querer veicular uma campanha dessa. Eu trouxe esse GIF aí, dessa brincadeira aí da arte, né, do Instagram, porque é como a gente pensar também em perfil de Instagram. Né? No perfil de Instagram, a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente seleciona para quem que a gente quer comunicar, qual a idade dessas pessoas. Hoje em dia, barreira geográfica, por favor, a gente está na internet. Mas aí vem a persona. Ele fala gíria do Nordeste, ele é mais agressivo, ele não é? A gente vai já ver. Para as personas, existem 3 técnicas, tá? Brand Persona, Aspiration Persona e a Buyer Persona. A Buyer Persona ela é uma metodologia que vem do marketing digital. Ele é o comprador ideal, tá? Já é uma ideia de substituição, mais ou menos, de público-alvo. Então, assim, gente, nada mais é a persona do que os detalhes do... Ixi, gente, deu problema aqui. Peraí. Tá, é isso mesmo. A persona, você vai ter os detalhes do teu consumidor, né, do teu produto, ou seja, tu vai saber quem são essas pessoas fiéis que te consomem, quais são as expectativas, as necessidades dela, e tu vai transformar isso em comunicação, né? Tu vai ver a forma como você vai se comunicar com ela.
Então, para fazer o brand, você tem que pensar, gente, nessa personificação. Eu sei que está muito ainda abstrato. Quais são os valores dessas pessoas, os objetivos de vida? Como que vocês querem ser conhecido do seu cliente? É uma marca jovem? É uma marca mais amadurecida? É um jovem de 30 anos? É um jovem de 15, 19, 25, 45 anos? Como que você gostaria que se identificasse? E para fazer esse personagem, porque vocês vão construir um personagem, a ideia é essa mesmo. Vocês têm que criar um mapinha dessa pessoa. Então, ela tem que ter informações sociodemográficas. Então, a minha marca é de beachwear, tá? A persona da minha marca, ela vai se chamar Renata. Ela é do sexo feminino. Ela tem 18 anos. Ela é da classe social, sei lá, B+, brasileira. Mora na zona sul do Rio de Janeiro. Está fazendo faculdade de publicidade. É isso mesmo, Felipe? A gente escreve assim mesmo. Com características comportamentais. Os gostos pessoais. Ela gosta de cinema, comédia romântica. Ela ama um filme argentino. Ela é uma menina muito sensível, no sentido de se a compra é uma compra que realmente vale a pena. Então, ela sempre está vendo a questão de produto e preço. Se ela vê que tem alguma coisa aí disso para ela, já não vai comprar. Ela é uma pessoa de personalidade forte, ela, apesar de ter um estilo de vida mais calmo, ela se expressa muito, muito amplamente, ela bate de frente, se tiver de bater, ela é uma pessoa muito ética. Estou entendendo que eu estou criando, né, um personagem. E aí, isso pode ir até além, sabe? Ela é negra, ela tem um black power maravilhoso, enorme, ela ama pintar as unhas, ela ama a cor vermelha. Então, assim, gente, quanto mais detalhes desse personagem, né, melhor para vocês. Porque quando vocês forem pensar no post do Instagram, né, vocês vão se basear nessa pessoa. E não em vocês. Então, assim, o tom de voz, ela fala sorrindo, ela tem aquela gargalhada gostosa, ela usa muitas gírias regionais, e aí essa ideia do regionalismo se eu uso uma gíria regional e essa marca cresce e vai para outra região ou outro país, as pessoas vão me entender? Vão, beleza, pois então eu continuo. Ou não, mas eu quero que me entendam. Por exemplo, eu sou de Teresina, Piauí. Nós temos o que a gente chama de piauiês, que é praticamente um dicionário. Tem um dicionário do piauiês, que é sensacional. Mas para eu me comunicar em piauiês com as pessoas, eu tenho que colocar essas expressões, de forma que as pessoas entendam. Então, sei lá, um parêntesezinho indicando o que é minha irmã, né? E por aí vai. É criatividade. E, cara, poético. Eu vi aqui, assim, vocês têm que se entregar mesmo, é um momento de vocês, tá? Com a marca de vocês, tá? Isso vai gerar o que a gente tem, por exemplo, com essa persona da Netflix. Que é assim, gera memes, é um sucesso, uma grande maioria das pessoas gosta, particularmente não curto muito. Que essa persona da Netflix, a Netflix é uma mulher. E ela é extremamente irônica, e é um irônico de humor ácido mesmo. Então, ela tem a liberdade poética do cliente falar assim, será que na Netflix, quando o chefe entra na sala, os funcionários minimizam rapidinho a planilha do Excel e tal? Aí ela vai lá e responde, é exatamente assim. Eu fico contando os dias para o final de semana para poder preencher umas tabelas em paz. Opa, dá aquela, né? Aquele choque, e se você se identifica, você vai rir, você vai achar graça. Eu tenho certos probleminhas, eu já vou falar para vocês com essa persona. A Netflix, que é diferente, por exemplo, da Magazine Luiza, que tem a Magalu, que é uma persona, que na verdade a Magalu ela já até transcendeu a ideia de persona, né? Mas a Magalu, ela não é bacana como persona, porque, por exemplo, Carolina, você recebeu o produto? Recebi. Obrigada pelo atraso, pelo estresse e por todo o dissabor. Isso foi no dia 19, né, de julho. No dia 21, a Magalu responde, Carolina, sinto muito pelo atraso, mas fico feliz que deu certo, tá? Então, assim, a gente vê que essa persona da Magalu é uma pessoa mais meiga,
é uma pessoa mais tranquila e tudo mais. Só que só o fato de eles terem atrasado responder essa pergunta, essa resposta da cliente, assim como foi muito desrespeitoso, ainda soou uma ironia, um deboche da Magalu. E não era o propósito, não era ser debochado aqui. Mas aparenta. Porque a persona não bateu com o serviço aqui, que é o saque eletrônico. E isso, obviamente, só aumenta a insatisfação do cliente com a empresa. Né? Aqui é que a Netflix fala assim, não, obrigado por fazer parte da minha vida, não sei o que farei sem você. Ela vai lá e responde, provavelmente teria vida social. Isso para uma geração Z, uma geração milênio também, uma geração milênio, geração alfa, isso funciona, a gente ri. Mas eu fico pensando, se essa persona entra em contato com pessoas que são mais velhas, com pessoas que não têm a expertise digital que dentro da nossa bolha privilegiada nós temos. E isso é algo a ser pensado, dependendo do produto, porque a Netflix ela não é somente para o jovem, né? A Netflix é para ser para todo mundo. E nem todo mundo tem esse humor e nem todo mundo entende essa ironia. Então, são coisas também a serem levadas em conta. E assim, gente, eu estou falando aqui, não tenham medo, não. Se a persona for para ser ríspida, sejam ríspidos. Mas nunca, jamais sejam isentas. Não dá para ser marca isentona. Não dá para o mundo estar pegando fogo, a expressão piauiense, e a marca tá lá postando foto Tumblr, good vibes, está tudo certo, está tudo bonito. Felipe, eu não quero expressar meu posicionamento político. Eu tenho que expressar? Não necessariamente você tem que dizer se é a favor do partido X, Y, Z. Mas em plena pandemia, é de bom tom a marca falar que está, no mínimo, solidária a toda essa situação. Ou desenvolver ações que demonstrem essa solidariedade. Né? Da mesma forma que outros temas polêmicos. Eu acho que assim, aí 10 minutos. Eita, é verdade. Deixa eu correr aqui. Mas é isso, né? Não sejam isentos, por favor. Aí tem a Aspiration Persona, que é a metodologia que a gente pode observar na Farnet, por exemplo. Que é uma persona onde não tem uma criação de um personagem com história como esse que a gente desenvolveu na técnica anterior, tá? Essa aspiration ela é feita primeiro a partir de mapas de consumos e a gente vai pensar em aspirações, ou seja, pontos de identificações nesses consumidores possíveis para gerar identificações. Quando ele não é elaborado, isso pode gerar um ruído. Como assim, Felipe? O que tu está falando? É que assim, se a gente for pegar a Farnet, por exemplo, né? A Farnet ela não tem uma personificação, eu brinco que ela é praticamente uma entidade, né? Porque a Farnet, ela tem pontos que, por exemplo, eu me identifico, a minha amiga do lado se identifica, a prima da minha amiga se identifica, e nós somos 3 pessoas totalmente diferentes em estilo de vida. A prima dela pode ser hippie, eu posso ser, sei lá, não posso ser Mauricinho, e minha amiga, não sei, enfim. Mas a gente tem pontos em comum com a Farmed, porque um gosta de estampa, o outro gosta da modelagem, o outro gosta do jeito praia de ser. Estão entendendo? E isso é visto por quê? Porque nessa pesquisa que foi feita para a Farnet na época, nesse reposicionamento, eles entenderam que a consumidora da Farm, ela usava biquíni, ela gostava do calçadão, ela tomava sorvete Itália, ela gostava de vodka. Na época, o carro dela era o Peugeot 206, que era o carro que estava bombando, né, dessa pesquisa lá. Ela usava iPod, ela era flamenguista, gostava de funk, de carnaval, ela fazia PUC, e essa coisa da PUC é uma coisa muito importante, muito forte na história da marca, porque essa menina fazia cinema, então, assim, isso já diz muito sobre esse personagem. E eles resolveram materializar isso, tá? Como entre os três está fazendo essa marca. Eles resolveram posicionar essa marca, né? Encarnar essa marca a partir das vendedoras da marca. Era você chegar na loja, você olhar para a menina e dizer, é a Farnet, eu me identifico. Beleza. Só que no reposicionamento, né, isso aqui é uma menina carioca, do Zona Sul carioca,
que era a marca naquele tempo, e tá tudo certo. Mas para a marca fazer o reposicionamento, a gente já está contando um projeto gigante em minutos, tá? Pelo amor de Deus, não foi assim tão simples, não. Para fazer o rebranding dela, a marca viu que para ela ir para o norte e para o extremo sul do país, ela precisava falar, não era mais a linguagem do Rio de Janeiro, era a linguagem do Brasil. E aí, primeiro, ela faz essa campanha lá no norte, a brasileira, ela faz uma collab muito bacana com essa tribo indígena, que tem a primeira cacique feminista, né, uma cacique mulher e feminista. Então, isso já também mostra que é uma persona que tem um posicionamento político, que anteriormente não existia esse discurso, mas o público cobrou. E aí eu te digo, se tu não tem, pode esperar que uma hora o teu público vai te cobrar. E gera esse posicionamento novo, que a marca está tentando ser para mais corpos. Ainda está muito longe, mas está indo, né, no seu ritmo. E é uma marca plural, porque existia uma demanda também do sexo masculino de vestir a farda que ninguém entendia. Então, como é que eu vou colocar um produto novo no mercado, assim, do nada, se ninguém comprar? Então, eles começam com uma coleção pequena, tipo quatro peças. E aí, à medida que vai sendo consumido, eles vão crescendo e entra pelo hall de portfólio de produtos. Então, assim, a brand persona, gente, então, assim, aspiration é você lidar com aspirações, tá? São pontos em comum entre esses consumidores. Você não vai encarnar. A brand persona, não. Brand persona, você vai criar mesmo um personagemzinho. Esse personagem tem biografia, ele tem corpo, ele tem posição política, ele tem tudo. Quanto mais informações, melhor. E vocês vão se basear nisso. Persona é comunicação, gente. Por favor. Não é essência de marca, não é DNA, não é isso. É como você se expressa no mercado, tá? Eu digo que a aspiration persona é você criar um personagem inexistente que personifique a marca. É todo mundo e, ao mesmo tempo, é ninguém. Porque eu tenho várias ramificações aí. Mas se eu parar para pensar quem é a aspiration persona da minha marca, eu não tenho um perfil exato, tá? E por último, nós temos a buyer persona, que é a representação do teu cliente ideal, de uma forma mais humanizada e mais personalizada. Então, gente, pensar, além do público-alvo, você vai pensar quem seria um personagem para ser meu público-alvo, né? Então, eu vou lá e coloco. É o Pedro Paulo. Ele tem 26 anos, ele é arquiteto recém-formado e ele é autônomo. Ele pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, pois ele adora viajar, é solteiro e sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceite alunos estrangeiros. O Pedro Paulo, ele é buyer persona de quem? De uma agência de intercâmbio. E isso eliminou o público-alvo? Não, não eliminou. Mas quando eu for escrever para esse personagem, pensar campanha, pensar ação de marketing, pensar promoção, inclusive, eu pego esse buyer persona que eu vou conseguir entender melhor. Que aí é a ideia de como é que meu cliente vai agir. Tá? Isso é pesquisar comportamento, entender de comportamento puro. Então, assim, as vantagens de ter uma buyer persona é que você tem um foco no consumidor durante o projeto maior. Você engaja melhor as pessoas que trabalham com vocês. Vocês têm insights e melhorias de negócios. Tipo, putz, a embalagem precisa ser melhorada, essa embalagem não está legal. Vocês criam diferentes estratégias. Vocês evitam desperdícios de recursos, por favor. A linguagem. Fica mais fácil atender às expectativas desse consumidor. Tem uma maior empatia, né? E uma maior facilidade de entender. A buyer persona, ela é útil para fazer produção de conteúdo online e offline, direcionamento estratégico de conteúdo, decisão de funcionalidade do sistema. Esse site atende meu público? Não, não atende. Vou refazer. Decisão de funcionalidade do sistema, avaliação de usabilidade de aplicativo e site, disparo de e-mail marketing. Vocês estão percebendo aqui que tem uma grande relação com o online, né? Mas é porque o buyer persona é uma técnica do marketing digital que foi importada o offline. E está dando muito certo. Mas, assim, é basicamente vocês definirem o que fazer e o que não fazer numa marca. E assim, gente, para a gente finalizar nosso encontro, acho que a gente foi um pouquinho além, levem para vocês. Branding é movimento.
tá? Marcas top of mind não ficam estáticas nunca. Top of mind é a primeira a ser lembrada, tá? Elas nunca ficam estáticas em comunicação, espírito do tempo e principalmente em atitudes. Se as estratégias estão dando certo, tá, gente? Que sejam estímulos para a gente continuar esses trabalhos, para a gente ampliar esses trabalhos e não para a gente ficar onde a gente estava, tá? É para todo e qualquer negócio. Não tem essa de, tem que ser uma marca grande, tem que ter loja física. Não, para todo mundo. E o mercado agradece. E o consumidor mais ainda. Branding é estratégia. Por mais que eu tenha trazido um discurso muito também humanístico, uma forma de olhar muito para si, de observar o próximo, mas isso tudo gera estratégia. Todo passo tem que ser bem dado e você tem que estar consciente, não só de quanto isso vai custar, mas do que isso, aonde isso vai te levar, para onde. E é isso, gente. Eu queria agradecer, muito feliz de estar aqui com vocês. Estava muito ansioso de vir para cá, para essa sala de aula, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram tá aí. Aguardo vocês. Se tiver alguma dúvida, por favor, fale. Se não quiser falar aqui na sala de aula. É isso. Pois, gente, beijo. Se cuidem, viu? Tchau, tchau.